extrativismo significa tirar da natureza o que ela oferece. Outra forma de extrativismo, o mineral. É a atividade da garimpagem, onde consiste em extrair minérios do subsolo. Na Revolução Industrial, no século XVIII, o carvão mineral foi a fonte de energia principal para as máquinas a vapor. Afinal, a Revolução Industrial foi uma grande reviravolta na história da humanidade. Olha lá, então o nióbio seria o que vai dar para a gente uma maior relevância, porque nós somos o maior produtor mundial de nióbio. Tá? Cerca de 95% do consumo mundial vem do território brasileiro. E isso é um fator muito positivo para a gente, né? Uma vez que outros países dependem da compra do nosso nióbio, correto? Para que utilizam então esse nióbio? Principalmente para fazer aços inoxidáveis, ok? Aços que são mais resistentes à corrosão, correto? Entrando um pouquinho no extrativismo animal, nada mais é do que retirada de animais da natureza. Correto? Então a gente tem como caça e pesca as principais formas de extrativismo animal. E caça e pesca, a gente já sabe, né, ocorrem em todo o mundo muito antes de ser praticado o processo de agricultura, né, foi as primeiras formas de alimentação, né, dos homens. Então a gente tem a caça é proibida em território brasileiro, tá? Mas na lei abre brechas para algumas ocasiões. Vou dar um exemplo para vocês. Fui visitar no ano retrasado Vila Velha, tá? E lá é uma área de preservação permanente, né? Então, e quando eu fui visitar, eles estavam fazendo encontros com alguns caçadores de javalis, porque javalis que tem nas matas ali próximo estavam invadindo a região de Vila Velha, né, e degradando parte do patrimônio, certo? Então eles liberaram a caça nesse momento para tentar diminuir a quantidade de javalis que entravam dentro do parque. Então assim, a caça no Brasil é proibida, ocorrem algumas exceções em algumas espécies quando precisa fazer o controle então desse animal, correto? A gente tem a pesca em território brasileiro também, a gente é um dos maiores, a gente fica entre os 20 maiores produtores mundiais de pescado, tá? A pesca ela pode ser então característica ou de maneira artesanal ou de maneira industrial. O que vai diferenciar essas duas maneiras é a quantidade desse produto, né? No caso o peixe, o pescado, e como esse produto é recolhido da natureza. De maneira artesanal, né, esses que a gente costuma consumir, pequenos pescadores que utilizam embarcações relativamente pequenas, né, e que pescam somente o que é necessário, correto? Diferente da pesca industrial, que são aqueles pescadores que têm uma estrutura maior, grandes barcos, né, e eles fazem uma pesca muito mais bruta, digamos assim, porque quando eles jogam redes, principalmente, eles não pescam somente os peixes que eles têm interesse, né? Vem peixes pequenos que ainda não estão em período adequado, né, para alimentação, acabam vindo todos juntos. Então, a pesca industrial, por vezes, é vista como um problema, né? Porque ela tem a questão dos peixes menores que acabam vindo junto, né, com os peixes que eles têm o objetivo de pescar. O terceiro, então, a gente tem o extrativismo vegetal, que seria, então, a extração, né, de alguns produtos da natureza de origem vegetais, então, madeira, fibra, sementes, raízes e frutos. Né, de maneira geral, quem mais vai fazer essa exploração vegetal é a região norte do território brasileiro, né, grande parte das comunidades ribeirinhas de lá dependem da venda, né, de artesanatos, de algumas fabricações, a partir desses produtos como matéria-prima. Então, eles são os que mais vão fazer a exploração desse tipo de material. Todos eles são explorações que podem ser feitas desde que uma maneira consciente, correto? Desde que respeitem as normas, né? Por exemplo, a pesca é liberada. Tem o período de Piracema em que você não pode fazer a pesca, porque os peixes estão no processo de reprodução. Então, assim, todos esses são liberados em território brasileiro, né? Desde que você cumpra as regras que cada tipo de extrativismo vai impor. Por último, um dos temas que a apostila trata com vocês é sobre a biopirataria, né? O que seria isso daí? Nada mais é do que a exploração de qualquer um, né? O extrativismo de qualquer um desses itens, né? Tanto mineral, quanto animal, quanto vegetal, sem levar em consideração critérios ecológicos, né? Porque, como eu
falei, você pode explorar qualquer um deles, desde que de uma maneira consciente, correto? Respeitando as leis de cada um dos setores. Beleza? Então, esse foi a aula de hoje.